Fala galerinha, beleza? Chegando para mais uma prova da OAB, nossa prova do 24º exame, Direito e Processo do Trabalho. Você já me conhece, sou o professor Carlos Eduardo, então vamos dar início. Vamos lá. Questão de número 70. Solange é comissária de bordo em uma grande empresa de transporte aéreo e ajuizou a reclamação trabalhista postulando adicional de periculosidade, alegando que permanecia em área de risco durante o abastecimento das aeronaves, porque ele era feito com a tripulação a bordo. Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma unidade fabril recebendo adicional de insalubridade, mas, após 5 anos, sua atividade foi retirada da lista de atividades insalubres por ato da autoridade competente. Sobre as duas situações, segundo a norma de regência, o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Meus amigos, o que nós temos aí? Primeira coisa, um tema que vem reiteradamente em provas de direito e processo do trabalho, que é o quê? Comissária de bordo e adicional de periculosidade. Já foi definido que não se tem adicional de periculosidade a comissárias de bordo. Ou, tá? Não tem. Tá ok? Primeira coisa, certo ou errado, eu particularmente discordo, né? Durante o abastecimento da aeronave, fica dentro da aeronave, eu acho sim que há um risco. Acho que, por uma analogia, se um posto de gasolina, no posto de conveniência, a moça que está lá dentro recebe, imagina você estar no avião, né, abastecendo um avião e o comissário lá dentro do avião não tem. Eu acho meio ilógico isso aí, mas não vou entrar nessa discussão agora com vocês, tá? Fato é que isso aqui já foi definido em súmula do TST, que nós vamos ver. Então, Solange não tem. Iracema trabalhava em uma unidade fabril, recebia insalubridade, mas foi retirada da lista de atividades insalubres. Gente, adicional de insalubridade é o seguinte: você sabe que você recebe insalubridade a 3 níveis, mínimo, médio e máximo, 10, 20, 40% sobre o salário mínimo. Tá? Você vai ver lá na NR, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, se a sua atividade está classificada na tabela. Muitas já estão lá, por exemplo, gari, pessoas que manuseiam lixo, etc., já estão lá na atividade de grau máximo. Então, já tem várias atividades. Se a sua atividade não está na tabela, você vai ter que requerer por meio de perícia. Agora, se a empresa... São duas situações. Primeiro, a empresa fornece equipamento de proteção individual, os famosos EPIs. Se a empresa fornece o EPI e essa atividade insalubre ela é afastada, neutralizada ou eliminada, não há o que se falar mais em adicional de insalubridade. Tá? Por exemplo, uma pessoa que é exposta a um ruído excessivo, você fornece lá o equipamento auricular, não tem mais ruído. Opa, então realmente aí cessou o que? O fato gerador do adicional de insalubridade. Correto? Agora, se você forneceu um EPI, você não eliminou o risco, mas você diminuiu, então, consequentemente, você diminui o adicional também. Vamos supor que você era exposto a 40%, grau máximo. Você forneceu o EPI e diminuiu, ficou ali 20%. Então, beleza, você reduz de 40% para 20%. Agora, se a sua atividade for tirada da tabela, retirada da tabela, também cessa o direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Tá legal? Então fiquem de olho nisso aí. Tá? Preste bem atenção nisso aí. Não gera direito adquirido. Tá? Não há geração de direito adquirido no adicional de insalubridade. Então, nesses nossos exemplos aqui, nossas duas empregadas perdem o direito, não terão mais. Então vamos ver. Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá direito ao adicional de insalubridade. Exatamente. Tá? Conforme nós já expusemos aí as fundamentações.
Agora vamos ver as súmulas que tratam do tema. Súmula 447, súmula 80, vamos dar uma olhada. Súmula 447, que vai tratar do periculosidade do abastecimento em aeronaves. Tá? Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo, que no momento do abastecimento da aeronave permanecem a bordo, não têm direito ao adicional de insalubridade. Súmula 80, a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente exclui a percepção do respectivo adicional. Súmula 248, muito importante, eu acabei de falar dela. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Tá legal? Então, estão aqui as fundamentações. Não gera direito adquirido adicional de insalubridade. Então, resposta à letra A. 71. José trabalhou como despachante para a sociedade empresária Vinhos do Sul Limitada. Frequentemente, ele reparava que nas notas de despacho constava também a razão social da sociedade empresária Vinhos e Sucos de Bento Gonçalves Limitada. Os CNPJs das sociedades eram distintos, assim como suas respectivas personalidades jurídicas. Porém, os sócios de ambas eram os mesmos, sendo certo que a sociedade empresária Vinhos e Sucos Bento Gonçalves era sócia majoritária da sociedade empresária Vinhos do Sul, além dos sócios das pessoas físicas. Ou seja, gente, já matamos a questão. Há o que? Grupo econômico. Então vamos falar do artigo 3º, parágrafo 2º da CLT. A essa época, ainda você não tinha reforma trabalhista, mas já não vamos responder de acordo com a reforma. Meus amigos, é o seguinte, com a reforma trabalhista, não basta a mera identidade de sócios para a caracterização de um grupo econômico. Por exemplo, eu posso ter 3 empresas, posso ter o escritório, meu, é uma empresa, um CNPJ, eu posso ter, por exemplo, o curso, é um outro CNPJ, posso ter uma farmácia, ser outro CNPJ. Isso não quer dizer que todas essas sejam um grupo econômico. Não. Agora, a mera identidade de sócios por si só não caracteriza a formação de um grupo econômico. Agora, se entre essas empresas começar a haver, entre aspas, uma promiscuidade, ou seja, uma controla a outra, uma administra a outra, haver remessas de capitais de uma para outra, uma comunhão de interesses, aí sim, a administração de uma por outra, aí sim haverá a formação do grupo econômico. Nesse caso aqui, a resposta está onde? Ó, os sócios eram os mesmos, beleza. E a Vinhos e Suco, de Bento Gonçalves, era sócia majoritária da outra. Então elas trabalhavam ali em quê? Em conjunto, mais a identidade de sócios. Então a gente caracteriza aí uma efetiva comunhão de interesses. Então, grupo econômico. Tá? Então, consórcio de empregadores? Não. Haverá o quê? Um grupo econômico. Qual é a principal responsabilidade do grupo econômico quanto aos seus empregados? Ela é uma responsabilidade solidária. Grava isso. Grupo econômico, a responsabilidade é sempre solidária. Resposta, letra C, de casa. Beleza, gente? Tranquilinho aí em relação a isso. Grupo econômico, normalmente quando vem em prova, não vem difícil. É só você saber, responsabilidade solidária, a mera identidade de sócios não caracteriza a formação do grupo, tem que haver uma efetiva comunhão de interesses, administração, controle de uma por outra, apenas isso. Tá? E aqui vem o artigo 3º, parágrafo 2º, sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, que é o caso, ela tem CNPJ distintos, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente. Tá ok? Então,
Vamos lá, questão 7.2. Carlos, professor de Educação Física e fisioterapeuta, trabalhou para a Academia Boa Forma S.A., que assinou sua carteira de trabalho. Cumpria a jornada de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, com 1 hora de intervalo para almoço. Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava 4 aulas de ginástica com 50 minutos de duração cada e também fazia atendimentos fisioterápicos previamente marcados pelos alunos da academia na sociedade empresária Siga em Boa Forma Limitada, do mesmo, olha só, grupo econômico da academia, sem ter sua CTPS anotada. Dispensado, Carlos pretende ajuizar a ação trabalhista. Diante disso, em relação ao vínculo de emprego de Carlos, assinale a afirmativa correta. O que você tem que identificar nessa questão? Que ele trabalhava, olha lá. Esse aqui está a chave da resposta. E também. Então, esse e também aqui, tá? Esse e também está dizendo o seguinte, que no mesmo local ele fazia atendimentos fisioterápicos previamente marcados pelos alunos da academia, na sociedade empresária Siga em Boa Forma, do mesmo grupo econômico da academia. Então, a gente tem aqui o quê? Um único empregador. Você não tem 2 contratos de trabalho. Exatamente o que eu acabei de falar na questão anterior. Você não tem 2 contratos de trabalho. Você tem aqui um grupo econômico. Gera duplicidade de contratos de trabalho? Não. Tá? Ó, você já excluiu todas. Ó, o caso não gera coexistência de mais de um contrato de trabalho. É isso que você tem que prestar, porque a prestação de serviço a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico não caracteriza a formação de vínculo. Tá? Mais de um contrato de trabalho. Tá? Dá uma olhada na súmula 129 do TST. A prestação de serviço a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Tá? Então essa súmula ela é imprescindível que você saiba, imprescindível de você saber. Tá bom? Muito, mas muito, muito importante que você saiba isso aí. Porque ele dava aula o quê? Na mesma jornada. Olha só. Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava essas 4 aulas e também fazia atendimentos. Conseguiram compreender? Ao longo da jornada de trabalho, ele fazia os atendimentos para essa empresa aqui, tá? E também dava as outras aulas para outra empresa do mesmo grupo econômico. Então, gente, não assinou a carteira, porque era o mesmo, pois a formação de a prestação de serviço a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico não gera mais de um contrato de trabalho. Súmula 129. Questão 73. Um empresário explora o ramo de farmácias e drogarias, possuindo 18 filiais, divididas por 2 estados da federação. Cada filial tem 5 empregados, todos com carteira assinada. Um empresário, desejando saber se precisa manter o controle escrito de horários de entrada e saída dos empregados, procura você para, como advogado, orientá-lo diante da situação retratada. Gente, questãozinha moleza. Questãozinha aí, tranquilo, que está lá na súmula 338 do TST, lá no artigo também 74, parágrafo 2º, que é controle de jornada, registro, né, da jornada. Empresas com mais de 10 funcionários obrigatoriamente têm que ter esse controle. Empresas com menos não precisam ter, fica aí a cargo do empregado esse controle. Então, ele coloca aqui o quê? 18 filiais divididas por 2 estados da federação. Cada filial tem quantos empregados? 5. Você conta por empregado ou por filial? Você conta aqui, ó, 5 por filial, tá? Todos com carteira assinada. Nesse caso, menos de 10 empregados? Menos de 10 empregados. Precisa ter o controle? Não. O controle de ponto deverá ser mantido porque a empresa possui mais de 10? Ele quer dizer o seguinte, que você vai contar essas 18 filiais
pelo número de empregados em cada uma. 10 5 vezes 8, 40, 4 vezes 1, 5, 9. Dizendo que a empresa tem o quê? 90 empregados. E não é, porque aqui é pelo estabelecimento. Tá ok? Por filial. Tá? Então o controle deve ser mantido? Não, ela não tem mais de 10 empregados. A análise deverá ser feita por cada estado da federação, sendo obrigatório o ponto se houver mais de 10 empregados no espaço geográfico do estado? Não. O empresário não precisará manter controle escrito porque tem menos de 10 empregados, olha só, por estabelecimento. A lei é omissa? Não, já fundamentei os dois, a súmula e o artigo que dispõe sobre isso. Então a resposta é a letra C. O que você tem que saber? Esse número é por estabelecimento. Você não precisa multiplicar esse 18 por 5, tem mais de 90, a empresa como um todo, né, tem 90. Não, é por estabelecimento, tá bom? Então vamos ler aqui essa fundamentação. Artigo 74, parágrafo 2º, para os o quê? Estabelecimentos de mais de 10 trabalhadores será obrigatória a anotação. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do 74, parágrafo 2º, tá? Então, muito importante isso aí para vocês. É para os estabelecimentos com mais de 10 empregados. Questão 74. Silvio é empregado da sociedade empresária Onda Azul Limitada e, em determinado dia, no horário do almoço, ao se dirigir a um restaurante para fazer a sua refeição, foi atropelado por um veículo, sofrendo lesões que o afastaram do serviço por 30 dias, inclusive com recebimento do benefício previdenciário. Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. O fato não caracteriza acidente de trabalho ou o fato caracteriza acidente de trabalho? O que vocês acham? O fato caracteriza sim acidente de trabalho. É a primeira coisa que você vai ter que saber aí. Isso está lá no artigo 118 da Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários. Tá ok? Então, a lei é omissa a respeito? Não é omissa. Não caracteriza acidente? Também está errado. A empresa será obrigada a ressarcir o empregado porque tem o dever de fornecer alimentação? Não é essa a fundamentação. Chegamos à resposta, que é a letra B, tá? E ele tem a garantia, quando ele retorna do acidente de trabalho, de 12 meses, tá? Então vamos lá, vamos ler a fundamentação. Resposta nós já vimos. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia, aqui, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho após a cessação do auxílio-doença. O artigo 21, parágrafo 1º do mesmo diploma legal, do 8.213 de 91, vai dizer: nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, ou seja, ou durante horário de trabalho, o empregado é considerado no exercício do seu contrato, no exercício do trabalho. Por quê? Você está indo trabalhar, voltando para o trabalho, em decorrência do seu trabalho. Então, o que ocorre nesse trânsito ali é considerado acidente de trabalho. Artigo 21, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91. Beleza? Por isso que é considerado aí acidente de trabalho. Tá bom, gente? Então, resposta à letra B. Questão 75. Uma instituição bancária construiu uma escola para que os filhos dos seus empregados pudessem estudar. A escola tem infraestrutura necessária e o banco contratou as professoras que irão dar as aulas nos primeiros anos do ensino fundamental. Não existe controvérsia entre empregador e empregados acerca do enquadramento sindical. Diante dessa situação, o que nós temos? Sendo o empregador das professoras um banco, elas são bancárias, estão vinculadas à convenção de bancárias? Evidentemente que não. O empregador pode ser um banco,
mas a categoria dela, o que ela está exercendo, ela é o quê? Professora, é óbvio que ela não é bancária. Isso aqui, muita gente errou essa questão, mas para mim salta aos olhos, ela não é bancária. De maneira alguma. O que ela está exercendo? Professor, o que é empregador dela não interessa. Agora, ela é professora, tá? Então, tá errado aqui. B. O professor integra a categoria conexa, podendo as professoras definir a que sindicatos elas pretendem se filiar. Evidentemente que não. Não são elas que vão escolher, eu vou ser bancário. Eu dou aula no ensino fundamental, na escola eu sou bancário. É isso que você tem que pensar. Uma vez que a atividade desenvolvidas pelas professoras não é bancário, caberá à Justiça do Trabalho definir as regras que deverão permear os seus contratos? Não, nem a Justiça tem que definir. É professora, ponto, e acabou. Não tem discussão se é bancário ou não. Tá bom? Então, as professoras não são bancárias porque integram categoria diferenciada. Lógico, não tem nenhuma discussão em relação a isso. Resposta, letra D. Vamos ver o artigo concernente ao tema. É nítido que a atividade exercida pelos professores não é bancária. Ademais, os professores constituem categoria diferenciada por expressa previsão legal. Artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 511. Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas por força de seu estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. É evidente que ela não é bancária. Só o empregador dela que é um banco. Somente isso. Apenas isso. Tá ok? E a gente sabe que tem a categoria prof do professor, o sindicato do professor, que é fortíssimo. Tá? Então é uma questão aí que tentou levar a algum erro, mas você analisando ela friamente, vê que ela é bastante simples aí. Vamos lá. 76. Um empregado de 65 anos foi admitido em 10/5/11 e dispensado em 10/1/13. Ajuizou reclamação trabalhista em 5/12/16, postulando horas extras e informando na inicial que não haveria prescrição porque apresentaram protesto judicial quanto às horas extras em 2015, conforme documentos que juntou aos autos. Diante da situação retratada e considerando a lei e o entendimento da ST, o que nós temos? Tema, prescrição. Qual é a prescrição na Justiça do Trabalho? A prescrição ela é bienal, depois retroagindo os últimos 5 anos. Mas ela é bienal a partir de quando? Né? Da data do ajuizamento da ação. Tá ok? Então, a data do encerramento do contrato de trabalho, você depois começa a contar os 2 anos, tá ok? Para a sua prescrição. Então, vamos lá. Ele foi admitido em 10/5 e dispensado em 10/01/13. Não é verdade? Então, quando é que termina a prescrição dele? Você soma aqui 2 anos. A prescrição vai terminar, você bota aí os dias, vamos botar 10/1/15. Vamos botar assim, tá? É o fim. Fim do prazo prescricional. Ele ajuizou a ação em 04/06/15. Ora, já acabou, tem mais de 6 meses aqui. Já está prescrito. Tá bom? Ó, ajuizou a reclamação em 5/12/16. É pior ainda, desculpa, eu confundi a data aqui. Em 5/12/16. É pior ainda. Só que ele diz que ele protestou em 4/6/15. Ora, prescrição 2 anos do término do contrato de trabalho. O contrato terminou em 13. 2 anos terminou aqui. Ele ajuizou a ação em 5/12/16. Está prescrito. Ou seja, esse protesto aqui não tem o condão de interromper o prazo prescricional. O prazo prescricional na Justiça do Trabalho se interrompe com o ajuizamento da ação.
tá bom? Com o ajuizamento da ação, é a propositura da ação que interrompe o prazo prescricional. Tá ok? Então aqui, a prescrição teve ou não teve? Teve. Ó, a prescrição não corre, tá errada. A prescrição ocorreu porque não cabe protesto judicial na seara trabalhista. Não, de maneira alguma, não é isso. O protesto judicial cabe na seara trabalhista, mas ele não tem o condão de interromper a prescrição. Diferente. A prescrição foi interrompida com o ajuizamento do protesto? Não. A prescrição ocorreu graças ao decurso do tempo. E é isso que você tem que analisar. Protesto judicial não tem o condão de interromper a prescrição. Tá bom? Então, questão 76, resposta letra A. Vamos lá. E aqui a OJ 392. Prescrição, interrupção, ajuizamento do protesto judicial. O protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do artigo 769 da CLT, combinado com o 15 do CPC. O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo prescricional, em razão da inaplicabilidade do parágrafo 2º do artigo 240 do CPC, tá? Que é incompatível com o disposto no 841 da CLT. É a nossa orientação jurisprudencial, de forma mais recente, 392. Tá bom? Então, protesto não tem o condão de interromper o prazo prescricional. Tá legal, gente? E eu vou encerrar esse bloco aqui com vocês e a gente volta para as últimas 3, 4 questões no próximo bloco. Bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima!